Mineiríssima, a rádio que toca sucesso. Estamos sempre no ar, a música não pode parar. Mineiríssima. Continue ligado com a gente aqui na Mineiríssima. Papo Reto com Ataíde. E o Papo Reto de hoje é com meu amigo Renato Gonçalves, jornalista, radialista, apresentador na Rádio Itatiaia, também criador da Rádio Mineiríssima, Rádio Web. Fique ligado. Um abraço, eu sou Renato Gonçalves, jornalista, locutor, comunicador, 31 anos já como locutor profissional, com passagens em algumas rádios pelo interior e também por Belo Horizonte. E hoje nós estamos aqui no estúdio da Web Rádio Mineiríssima, numa missão muito importante de apresentar para vocês, eu tenho a honra de ser convidado para fazer essa abertura, essa apresentação, apresentar o meu amigo Ataíde Queiroz e o seu canal no YouTube, Papo Reto com Ataíde. E o Ataíde vai nos dizer quem ele é e falar também a respeito desse canal. Ataíde Queiroz, seja bem-vindo. Obrigado, e muito obrigado por essa honra. Eu que agradeço, que responsabilidade, hein? Então, cara, essa jornada minha aí com o Papo Reto com Ataíde nasceu nesse desejo de estar fazendo parte da comunicação, assim como você, não é isso? Aí eu, conversando com o Marcos, ele me deu a ideia de vamos lançar o canal. E ninguém melhor para fazer isso, Renato Gonçalves. Né? Ninguém melhor, não. Agradeço mais uma vez essa honraria, muito obrigado. E o Ataíde, gente, é meu amigo de longa data, é um cara esforçado, um cara inteligente, desenvolto, com ótimas ideias, com um papo sempre agradável. Então eu acho que participar e acompanhar o Papo Reto com Ataíde vai ser bom demais. Me fala aqui um pouquinho das suas origens, Ataíde. Renato, na verdade eu nasci na cidade de Pirapora. Vim para Belo Horizonte em meados de 64, tinha 1 ano de idade. E sempre vendo meu pai, ouvindo a turma do Caxangá na Rádio Itatiaia, na Rádio Atalaia na época, eu cresci ouvindo meu pai, ouvindo rádio. E eu sempre tive desejo de estar do outro lado, dentro da caixinha, não é isso? E sempre quando criança, que eu tinha oportunidade também de ouvir os rádios e tal, eu fui crescendo assim, ouvindo meus irmãos, a minha mãe. E esse desejo ficou muito aflorado agora. E estou realizando um grande sonho de estar na plataforma do YouTube, aqui com o meu canal Papo Reto com Ataíde. Que bacana, hein? Eu também tive a minha vocação despertada, eu diria logo lá na infância, a partir, né, do final da adolescência, que realmente eu acordei que era o meu lugar. E hoje, conforme eu já disse, né, já com mais de 30 anos de carreira profissional como locutor. E o Ataíde, como eu disse, já conheço também de longa data e sempre vivenciei nele, sempre vi nele essa questão, esse desejo de ser parte da comunicação. Então eu te dou, amigos, parabéns e tenho certeza, eu te desejo sucesso, mas eu tenho certeza que você é um sucesso e vai ser um sucesso o canal Papo Reto com Ataíde, porque quem gosta, quem corre atrás, alcança. Nós estamos aqui diante desse exemplo. Parabéns. Obrigado, Renato. Então, vou aproveitar o ensejo, que eu estou aqui no estúdio da Mineiríssima Web Rádio, e na presença do jornalista Renato Gonçalves, né? Vou aproveitar o ensejo e vamos iniciar uma entrevista com o Renato Gonçalves. Opa! Não é isso? Renato, eu gostaria que você, então, a partir de agora, vou tomar a liberdade de pedir a você que você me fale um pouco, ou fale para você aí, um pouco da trajetória do Renato Gonçalves, como jornalista, como estudante de jornalismo. Como que aconteceu isso? Bom, eu nasci também de uma família humilde, 6 filhos, meu pai e minha mãe, mais 6 filhos. Cada um resolveu seguir uma área diferente. O mais velho, hoje advogado, já foi inclusive policial, foi delegado de polícia, detetive, e hoje advogado. O segundo, médico. O terceiro, engenheiro mecânico, sempre foi apaixonado também por carros, pela mecânica. O quarto, economista, já foi bancário. Eu, né, pela ordem, eu que resolvi seguir a área da comunicação e me tornei comunicador, locutor e jornalista. E a minha irmã caçula, que
é formada na área de recursos humanos, o RH. Alguém tem que tomar conta dessa empresa de vários braços. Alguém tem que gerenciar isso, né? Eu descobri essa minha vocação ainda criança, quando a gente ajuntava no quintal de casa e na época a vizinhança era mais participativa. Eu diria que a sociedade mudou demais, você sabe disso, né, Ataíde? Hoje os nossos filhos não têm a liberdade e nós, como pais, não temos a segurança de deixá-los muito soltos, visitando os vizinhos ou brincando na rua. A nossa geração brincava muito, a gente se reunia na casa sempre de um ou outro. E eu sempre gostei muito do futebol de botão. Eu tinha vários times de futebol de botão. E quando não estava jogando, eu estava narrando os jogos dos outros colegas. Então, meu primeiro sonho dessa área de comunicação foi ser repórter esportivo. À medida que fui crescendo, isso foi realmente ganhando corpo, ganhando vontade, e até que eu consegui a oportunidade de começar numa rádio no interior, na cidade de Campo Belo, pela qual me apaixonei. Morei em Campo Belo na primeira etapa por quase 5 anos, tive passagem por 3 emissoras e numa dessas emissoras eu consegui realizar esse sonho de ser repórter esportivo. A cada meta que a gente alcança na vida, novos horizontes se abrem, novas oportunidades se mostram e comigo não foi diferente. É preciso que a gente, na medida que essas oportunidades vão aparecendo, que os horizontes vão se abrindo, a gente não se acomode. E eu criei uma frase para mim, que é: só existe vida enquanto existe sonho. Então, a cada sonho realizado, a gente tem que criar um novo sonho, criar uma nova meta. E assim foi. Depois de ser repórter esportivo na Rádio Clube AM em Campo Belo, e depois de já me tornar também um apresentador versátil, com as passagens pela Rádio 98 FM em Campo Belo, que foi onde eu comecei, depois veio a Clube, depois veio a Campestre FM, que também era outra rádio de base musical. Aí eu tive o sonho e a meta de partir para uma cidade maior, partir para a minha cidade de Belo Horizonte, e eu mirei a Rádio Itatiaia, a Rede Itatiaia, na época através da Rádio Extra FM. E tanto fiz até conseguir ingressar. Foi também um período muito bacana, de muito aprendizado, de muita luta e que valeu a pena. Nesse meio tempo, enquanto trabalhei na Rádio Extra, eu tive a oportunidade de estudar o jornalismo. Então eu fiz a minha faculdade de jornalismo entre os anos de 94 e 98 e depois disso um novo horizonte se abriu. Eu saí da Extra, voltei para Campo Belo, abri um jornal, tivemos o nosso jornal lá por quase 3 anos de atividade e até que depois a nova oportunidade de voltar para Belo Horizonte e ingressar novamente na Rádio Extra. Aí uma outra janelona apareceu, que foi a Rádio Itatiaia propriamente dita, e eu não perdi também a oportunidade e abracei essa causa. E dentro da Rádio Itatiaia eu tive a oportunidade de exercer várias funções. Fui repórter na rua por mais de 2 anos, fui programador musical e discotecário por um bom período também, acho que mais de 5 ou 6 anos, apresentador, que eu acho que é a minha principal vocação, é o que eu mais gosto de fazer, é ser apresentador, e tive a oportunidade então de entrar no quadro de apresentadores da Itatiaia como folguista, depois assumi o programa Ponto de Encontro. Comigo, o Ponto de Encontro foram quase 12 anos diretos. Nesse meio tempo, em paralelo, assumi também o programa Café com Notícia, o qual eu toquei de segunda a sábado, de 4 da manhã às 6, por um período de quase 6 anos. Em 2017, eu me desliguei da Itatiaia e parti para um outro sonho, que era o sonho de caminhar pelas próprias pernas, e comecei a investir na Web Rádio Mineiríssima, que hoje também já é uma realidade. E depois de 3 anos fora da Itatiaia, eu recebi o convite do diretor-presidente Emanuel Carneiro para voltar novamente, ocupando aí o quadro de folguista, apresentando atualmente o Parada do Rádio, que é domingo de 4 da manhã às 6h30, o Ponto de Encontro no domingo de 9 às 11 da noite e também a madrugada de segunda-feira, o tradicionalíssimo programa Itatiaia, a Dona da Noite, na segunda-feira de 0 às 4 da manhã. É a virada do domingo para a segunda. Acho que eu consegui dar uma resumida, falar sinteticamente aí da minha trajetória profissional. É uma trajetória
Vitoriosa, né, Renato? Vitoriosa. Com certeza, de muita luta, de muitas batalhas. Muitos esforços, né? Muitos esforços, muito aprendizado, mas eu digo sim, vitoriosa. Uma carreira vitoriosa. Renato, todo pai, na década de 70, de 80, década de 90, na minha década de 80, o pai, se o cara falasse, você é ator, você é apresentador, você teve algum tipo de problema com seus pais em relação quando você falou, não, eu quero ser apresentador, eu quero trabalhar no rádio? Não, problema algum. Muito pelo contrário. É interessante o seguinte, que a diferença de idade minha para o meu irmão, que hoje é economista, é de 3 anos. Ele é 3 anos mais velho que eu. Na época, ele já estava empregado num banco e eu, iniciando a minha trajetória profissional, comecei numa empresa de tratores, entrei como office boy e galguei alguns degraus dentro da empresa, algumas promoções. Conquistei também umas vitórias muito interessantes, né? Na área de tratores, eu trabalhava especificamente no setor de recuperação de material rodante e eu fui, pelo menos é o que me foi passado na época, eu fui o primeiro inspetor de material rodante no Brasil, registrado em carteira, inclusive, com menos de 18 anos de idade. Mas isso reconhecido oficialmente? Reconhecido oficialmente, o registro na carteira profissional, né, da função, tudo direitinho. E em um determinado ponto, né, antes ainda de eu ingressar nessa empresa, eu entrei nessa empresa com 15 anos de idade, exatamente no mês em que eu completei 15 anos de idade. Alguns meses antes, eu ouvi, na verdade, ouvi sem querer, não estava escondido atrás de porta nem nada, mas eu vi sem querer, uma conversa entre o meu pai e um vizinho. Era um vizinho mais experiente, que tinha uma trajetória, inclusive, como empresário bem-sucedido e tal. E o meu pai falando com este vizinho que estava preocupado comigo, porque eu estava prestes a fazer 15 anos e não sabia, arrumar emprego estava difícil, hoje está mais ainda, né? Naquela época já estava difícil. E esse vizinho, então, falou com meu pai a frase que eu ouvi. Não ouvi a conversa toda e tal, mas foi a frase que eu ouvi e acho que aquilo ali mexeu muito comigo, me deu um ânimo, uma garra que não tem nem como eu explicar. O meu vizinho, então, falou com meu pai, Valdir, meu pai chamava Valdir, preocupe-se mais com Gilson, que é bancário. Banco não é profissão, não é carreira. Renato, sabe o que você faz? Dá corda, deixa ele escolher e investe, que esse menino vai voar. Nossa, eu achei aquilo fantástico. Com 14 anos de idade, um vizinho já via essas características em mim. E eu acho que isso também tranquilizou demais o meu pai, porque quando eu decidi o que eu quis fazer, o que eu queria fazer, mesmo já estando, inclusive, empregado e crescendo dentro da empresa de tratores, mas quando eu optei por mudar de carreira, mudar o rumo da minha vida, me tornar um radialista, não houve oposição nenhuma, muito pelo contrário, recebi muito apoio dos meus pais, dos meus irmãos, a quem eu agradeço extremamente esse amor e esse carinho dessa família maravilhosa na qual eu nasci. Oh, que bacana, hein? Renato, existe algum segredo, né? Você aí de casa deve fazer a mesma pergunta. Tem algum segredo para manter essa voz aí de locutor, essa coisa de locutor aí? Existe algum segredo? Você toma alguma coisa? Você faz algum preparo antes de entrar no ar? O preparo antes de entrar no ar é importante, sim, o aquecimento vocal. Isso a gente aprende nas técnicas vocais, né? Eu fiz, por sinal, 3 cursos de técnica vocal no início da carreira. Agora, com 30 anos de atividade, a gente vai descuidando muito, né, dessas questões muito técnicas. Nem sempre eu faço a preparação vocal antes de entrar no ar, às vezes sim, mas nem sempre. Agora, o timbre foi um presente de Deus, né, que me colocou talvez para me mostrar que esse seria o caminho. E eu realmente acordei para essa vocação a partir do momento em que o homem passa por essa mudança, né? Chamam tecnicamente aí de oitavar, fase de oitavar, né? Quando a gente muda o tom e começa a ter a voz encorpada, né? A voz de adulto, né? E a partir do momento que eu passei por essa transformação, eu comecei a ouvir das pessoas: olha, ele tem voz de locutor, olha, você tem voz de locutor. Você vai ser locutor? Você já é locutor? Eu ainda não era, mas aí eu acordei para isso, que era a área da comunicação me chamando. Até que um dia,
Tem uma pessoa também que eu agradeço extremamente, uma gratidão sem tamanho. Perdi o contato por muitos anos e, coincidentemente, recentemente, a gente começou a restabelecer essas redes sociais. Ajuda muito a gente a encontrar pessoas, né, que o tempo vai afastando. O meu chefe na empresa de tratores, o Ainer Alves, engenheiro Ainer Alves, um belo dia ele virou para mim e falou assim: olha, você é sensacional, a sua dedicação, a sua competência é muito bacana, o seu esforço, mas você está desperdiçado nessa área de tratores. O seu lugar é a comunicação, é televisão, é rádio, pensa nisso. Eu comecei a pensar naquilo. E você levou essa conversa muito a sério, né? Com certeza. Muito a sério. E hoje trabalho numa grande empresa, que é a Rádio Itatiaia, levando muita diversão para os mineiros aí. Eu comecei a pensar e quando a ficha caiu, foi o que eu procurei, uma rádio. A primeiro contato por dentro de uma rádio, eu descobri que ali era o meu lugar e a partir daquele momento eu direcionei todos os meus esforços para ser um locutor, um apresentador e depois disso um jornalista. A gente sabe que é difícil esse meio, né, Renato? Difícil entrar nesse meio, porque além de você ter conhecimento, você tem que ter a vocação. Só o conhecimento não basta. Qual foram as suas principais dificuldades para entrar para o rádio? Olha, as principais dificuldades eu diria que a grande dificuldade foi realmente ter a primeira porta aberta. Porque dos meus 17 até os meus 20 anos, foram 3 anos de muito treinamento, de visitação às emissoras de rádio de Belo Horizonte. Todo o tempo de folga, de sobra que eu tinha, podia me procurar nas emissoras de Belo Horizonte. Eu visitei várias. Fiz amigos desde aquela época, fiz amizades desde aquela época com vários locutores. Cada um me ensinou um pouquinho, cada um me orientava de alguma forma, cada um me indicava um caminho para poder chegar onde eu queria. E eu fui peneirando o que todos falavam até conseguir chegar ao caminho. Gravei na época uma fita piloto, era uma fita cassete. Você conhece fita cassete, né? Você é dessa época. Antiga. Você que está ouvindo aí, você que está assistindo, você conhece fita cassete? Pesquisa depois. A fita cassete tradicional era aquela de 60 minutos, né? 30 minutos de cada lado. E tinha a fitinha que era a fita demo, a fita demonstrativo, né? Que já vinha cortadinha com 5 minutos. E às vezes costumava embolar também, né? Quando embolava era um Deus nos acuda. E aí eu comprei uma caixa de fitas cassete de fita demo, gravei um piloto, que a gente chama, que é o teste para apresentação, busquei na Belotura a relação das emissoras de rádio de Minas Gerais, selecionei várias pelas cidades que mais me chamavam a atenção e enviei a fita para a emissora endereçada ao diretor artístico de cada emissora. A maior parte dessas emissoras eu não sabia quem era o diretor artístico, não tive nem contato por telefone nem nada, mas a fita foi pelo correio. Eu recebi retorno de várias, acredito, eu devo ter mandado, Ataíde, umas 30 fitas para umas 30 emissoras de rádio pelo estado de Minas Gerais, vários pontos, várias regiões de Minas Gerais. Eu devo ter recebido um retorno de umas 12. Dessas 12, umas 4 já descartaram direto pela conversa ao telefone. Eram rádios que não tinham também estrutura para poder bancar a saída de uma pessoa de Belo Horizonte para começar na emissora. Algumas também foram descartadas devido exatamente à falta de experiência. Eu ainda não tinha trabalhado em nenhuma rádio. Eles até tinham oportunidade, o papo foi muito agradável, a receptividade foi ótima, mas eles buscavam também profissionais já formados, então não era o meu caso. Até que, depois de tanto bater nas portas, depois de tanto enviar fita, depois de tantos telefonemas, inclusive algumas visitas presenciais, uma rádio me abriu a porta, que foi a Rádio 98 FM em Campo Belo. E aí eu cheguei lá, fiz o meu teste, fui aprovado, negociamos as condições e deu negócio. Eu voltei a Belo Horizonte para me desligar da empresa de tratores, Tracbel, e 2 meses depois, 1 mês e pouco depois, eu estava desembarcando em Campo Belo, vamos dizer assim, de mala e cuia, né, com a mochila nas costas e a vontade de vencer.
exalando, né? E o sorriso no rosto. A vontade de vencer não estava na mochila, não. Ela estava exalando pelos poros, né? A felicidade, o frio na barriga, né? O frio na espinha para a estreia. E aí foi uma trajetória que tudo valeu a pena. Ponto de encontro. Você é o produtor do Ponto de Encontro? Sim, sim. O produtor, de certa forma, o criador do programa, o desenvolvedor da ideia e o produtor do programa, né? Eu conto também com o apoio de algumas pessoas que me ajudam nessa retaguarda, mas toda a responsabilidade de produção é realmente minha. O nome do programa fala tudo, né? Ponto de Encontro. O ponto de encontro, se você me permite, era o seguinte. Na trajetória da Rádio Itatiaia, apresentador antigo, que era o dono da madrugada, Hamilton de Castro, né? Foi um professor para tanta gente. Ele tinha dentro do programa dele, que era de 0 às 4 da manhã, diariamente, né? De 0 às 4 da manhã, um quadro onde ele deixava as pessoas falarem que estavam precisando de sair da solidão. Então o Hamilton foi o primeiro padrinho de muitos casais. Mas isso era só um quadro, era uma participação meio que jogada dentro do programa e tal. Fez sucesso, muita gente se conheceu, muitos casais foram formados ali, mas não era uma coisa formal, um programa. Bom, com o passar do tempo, o Robson Laureano era o folguista deste horário, que cobria, era o folguista da Itatiaia e que fazia este horário de domingo, de 9 às 11 da noite, e que era um programa de variedades, ele tocava mais músicas, ele mandava muitos abraços, ele batia papo, contava umas piadas, e colocou o quadro do cara metade, era um quadro do cara metade. Então, nesse quadro, ele colocava no ar ali 3 pessoas, 2, 3 pessoas por programa, para que as pessoas falassem um pouco de si, se apresentassem e deixassem o contato no ar. O Robson Laureano, com a saída do Eduardo Lima, saudoso Eduardo Lima, né, que já está lá no andar superior, o Eduardo Lima era o apresentador titular da Itatiaia no horário das 2 às 4 da tarde, e o Eduardo Lima se desligou da rádio, o horário dele ficou vago, a rádio trouxe, então, a direção da rádio determinou que o Robson Laureano fosse o apresentador deste horário, e ele largou o horário do domingo, foi quando, então, eu assumi o horário. E aí a ideia, na verdade, não partiu de mim, o Emanuel Carneiro, dono da Itatiaia, que falou: Renato, você neste horário, eu quero que você transforme este horário num programa de relacionamento. Aquele quadro do cara metade é para você transformar no programa de relacionamento. Serão 2 horas dedicadas para você fazer isso. Confesso que no primeiro momento, Ataíde, eu não acreditei. Eu falei: ô chefe, eu sou jornalista. A Rádio Itatiaia com tanta notícia para dar, né? A gente pode pensar num formato jornalístico para esse horário. Aí o Emanuel riu e falou assim: Renato, você é um cara versátil, já mostrou isso em várias oportunidades, em vários momentos dentro da Itatiaia, da Extra FM. Você tem a estrela para conversar com o público e eu estou sentindo que a sua estrela de cupido precisa ser colocada para fora. Emanuel Carneiro falou, amigo. Eu falei: então nós vamos abraçar essa ideia e trabalhar isso. Eu propus a ele: ô chefe, a gente pode fazer uma experiência, vamos colocar então esse programa por 4 meses no ar, e nesse formato que o senhor está pedindo, e se não der certo em 4 meses, a gente muda e me deixa fazer uma coisa mais jornalística. A título de experiência, seria. Ele topou, ele riu, ele sorriu e falou: tá feito, tudo bem, vamos lá para os 4 meses de experiência. Ao final do primeiro mês, eu mesmo me antecipei e falei: Emanuel, esquece aquela ideia de experiência, vamos abraçar a causa que já deu certo. Vamos tocar o barco. E aí o programa se tornou realmente um sucesso. Eu fiquei no comando do programa por quase 12 anos direto. Saí em 2017 e, segundo, né, um passarinho me contou, o público pediu a minha volta e eu recebi esse convite de Emanuel Carneiro para voltar e assumir novamente o Ponto de Encontro. Então estou desde o ano passado, desde 2020, de volta ao Ponto de Encontro. Maravilha. Trazendo esse sucesso e aproximando pessoas de bem para o bem, formando casais. Maravilha.
Porque afinal ninguém nasceu para ficar sozinho, né? Isso aí, que é a vinheta que eu uso na abertura do programa. Eu sou apaixonado com essa vinheta. O Emanuel Carneiro, ele é o que é hoje, tem a estrutura que tem hoje, porque ele tem o dom de lapidar grandes diamantes, assim como você, Renato Gonçalves, né? O Mário Henrique Caixa. E eu não vou citar nomes aqui, porque são muitos diamantes que tem dentro da emissora. Então, eu vou cometer injustiça, não vou citar nomes. Mas vamos sair do campo jornalístico e vamos falar de futebol. Alguém me disse que você já arriscou como goleiro? Goleiro é uma tradição de família. O meu pai era goleiro e os meus irmãos, quando se aventuraram a jogar bola, ninguém foi profissional, né? O meu pai passou perto de ser profissional na época. Ele morava em Curvelo e, segundo eu já pesquisei, na época em que a cidade de Curvelo teve um time na primeira divisão do Campeonato Mineiro, o meu pai no ano anterior participou, era parte do time, participou da campanha que subiu a equipe curvelana. Mas depois, no ano seguinte, parece que houve investimentos mal colocados, isso não vem ao caso. O time, inclusive, não vingou na primeira divisão, subiu, desceu. Curvelo, depois disso, não teve mais um time na primeira divisão. Mas o meu pai já era goleiro, os meus irmãos mais velhos também, né? Alguns jogaram no gol também, de brincadeira. Eu tentei ser um profissional, e aí, modéstia à parte, mas quem me viu jogar, inclusive, apostava, falava, esse menino, isso é para a seleção, hein, se for lapidado. Mas o vencer no futebol é muito complicado. Hoje, inclusive, eu vou fazer uma menção aqui a meus dois garotos, meus dois rapazes, o André e o Guilherme, que também, quando jogam futebol, jogam no gol. E aquela história, né, de aprimorar sempre as técnicas, né? Os dois são dois jovens, o André hoje com 23 anos, o Guilherme recém-completado aí os 18 anos de idade, e todos dois são excelentes goleiros também, que já tentaram essa sorte, né, para chegar lá como atleta profissional, mas o futebol tomou um rumo que desde cedo, quem acompanha, eu nem gosto de falar muito disso, porque a gente vê tanta coisa esquisita acontecer nessas bases, entendeu? Que para o sujeito chegar hoje, e a própria qualidade dos atletas profissionais hoje, né? A gente vê o seguinte, é difícil você citar hoje craques, verdadeiros craques. Né? Hoje Será que não tem mais? Onde é que estão os craques? Eles não têm, a forma parece que deu defeito lá no fundo. Desde que os empresários começaram a dominar o futebol, ficou difícil vencer. Né? Hoje não precisa ter mais só talento. E tem aquela coisa do QI também, né? O QI, a questão de bancar algumas coisas, né? O patrocínio e por aí afora. Então ficou difícil. Hoje não é só o talento que manda mais, né? Maravilha, Renato. Está de parabéns. E a nossa equipe deseja todo sucesso para a Mineiríssimo, por esse canto gostoso aqui, né, Marcos? Aqui é um ambiente agradável, o bate-papo agradável. E obrigado, mas obrigado mesmo por me receber aqui na sua casa, na sua rádio, no seu canto, não é isso? E está feito o convite, você que conhece o Renato nas noites e nas madrugadas aí, agora também tem o Renato na web Rádio Mineiríssima, não é isso? Se você gostou da entrevista, dá um joinha aí e inscreva-se no meu canal. Renato, muito obrigado e espero te encontrar em outra oportunidade. Eu agradeço e mais uma vez agradeço não só por participar, mas pela honra de poder apresentar para essa plateia maravilhosa, para você, internauta, para você que é espectador aí do YouTube, Papo Reto com Ataíde, o canal no YouTube. Obrigado por essa honraria, meu amigo. Sucesso para você. Obrigado a você.